Olá, eu sou Wilson Leffa e meu objetivo neste vídeo é discutir a relação entre texto e suporte. Vamos lá! O conceito de texto não existe sozinho. Ele convive com outros conceitos, com os quais às vezes até se confunde, como o conceito de gênero, discurso, suporte, entre muitos outros. Neste vídeo vamos nos concentrar apenas em dois conceitos, texto e suporte. O objetivo não é definir o que é um e o que é outro. O objetivo é mostrar a relação de dependência que existe entre eles. Vou ser minimalista, ficando na essência para não confundir as coisas. Texto é aquilo que a gente lê. Pode ser uma notícia de jornal, uma postagem no Facebook ou uma placa de trânsito. O texto não existe sozinho, solto no ar. Ele está em alguma coisa, que é o suporte que o sustenta. Pode ser o papel onde a notícia está impressa, a tela do celular que projeta a postagem ou a placa de metal onde o sinal de trânsito foi pintado. O senhor está sendo reducionista. Não dá para chamar o papel de suporte. O jornal é suporte, a revista é suporte, o talão de cheque é suporte. Te acalma, Frederico. Não estou sendo reducionista, estou sendo minimalista. O que me interessa mais aqui não é a definição de texto ou de suporte. Estou procurando algo mais relevante, fundamental e básico, que é a relação entre os dois. Nessa relação acontece o seguinte: o texto é determinado pelo suporte, ou seja, o texto precisa ser responsivo ao suporte que o sustenta. É disto que estou falando aqui. Os suportes que sustentam o texto podem ser divididos em duas grandes categorias: suportes analógicos e suportes digitais. Neste vídeo, vamos nos ater apenas ao suporte analógico, deixando o suporte digital para um outro vídeo. O que são suportes analógicos? São suportes feitos de matéria, de partículas, de átomos. O exemplo tradicional de suporte analógico é o papel, mas existem também outros, como tecidos, muros, bronze, etc. Como são feitos de matéria, são claramente visíveis, têm peso, volume, podem soltar tinta nos dedos, às vezes até têm cheiro. Para facilitar a exposição, vamos dividir os suportes analógicos em três categorias: suportes sólidos, efêmeros e flexíveis. O suporte sólido está associado à ideia de perenidade. O texto produzido pelo autor pode ser lido não apenas quando estiver distante do leitor, em termos geográficos, mas também em termos cronológicos. O que uma pessoa escreve, ou o que escrevem sobre essa pessoa, poderá ser lido no dia seguinte, nos anos seguintes e, em alguns casos mais raros, até nos séculos seguintes. Para isso, é preciso que o texto seja preservado em algum suporte sólido e duradouro, incluindo historicamente metais, rochas ou pedras. Considerando o suporte metálico, um par de alianças de casamento é também um suporte textual. As alianças vão conter algum texto inscrito, como os nomes das pessoas envolvidas ou a data do casamento. Mas o significado maior está no suporte em que se encontram esses textos. O anelo em forma de círculo passa justamente a ideia de aliança, de vínculo entre as duas pessoas. Vínculo afetivo ou contratual. Um exemplo interessante são as medalhas olímpicas, tipicamente feitas de ouro, prata e bronze.
normalmente com algum texto inscrito nelas. O significado maior, no entanto, não está no texto, mas no suporte em que ele aparece. Uma medalha de bronze não tem o mesmo significado que uma medalha de ouro, ainda que o texto inscrito nela seja o mesmo. Ah, professor, alguém já falou isso. O meio é a mensagem. McLuhan, 1964. Sempre que eu digo uma coisa interessante, alguém já disse algo parecido antes de mim. É o meu karma. Mas vamos lá. Tanto as alianças como as medalhas passam uma ideia de perenidade. As pessoas normalmente não se casam por um determinado período e ganhadores de medalhas olímpicas as guardam pelo resto da vida, às vezes deixando para os filhos e netos quando morrem. Essa ideia de perenidade do metal como suporte do texto parece fazer parte do imaginário popular. Vocês provavelmente conhecem a frase do poeta Mário Quintana, quando lhe pediram uma frase para ser gravada em bronze. Disse ele: "Um engano em bronze é um engano eterno." E foi a frase que ficou gravada. Até hoje está lá na Praça Central de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Além do metal, outro suporte sólido muito usado para preservar a escrita são as rochas. Há exemplos de escrita rupestre que existem há mais de 40 mil anos. Lembrando que são textos feitos com imagens, não com letras do alfabeto, inexistente na época. Exemplos bem mais recentes são as tábuas de pedra com os 10 mandamentos recebidos por Moisés. A famosa pedra de Roseta, que levou à compreensão dos hieróglifos do Antigo Egito. Um tipo de suporte textual sólido muito importante historicamente foi o tablete de argila, também conhecido como tijolo, que surgiu na Mesopotâmia por volta do ano 4000 a.C. Ao lado do suporte textual sólido, temos os suportes efêmeros de curta duração. Vejamos alguns exemplos. O mais tradicional de todos, na área da educação, deve ser a lousa preenchida pelo professor durante a aula, um processo que se caracteriza pelo ato contínuo de escrever, ler e apagar, escrever, ler e apagar, apresentando conteúdos que supostamente devem permanecer na memória dos alunos. Antigamente existia também a lousa do aluno, que ele levava para a escola e que usava como hoje usa o caderno, principalmente para a fixação de conteúdos que dependiam da prática individual do exercício. Um exemplo poético são as areias da praia de Ubatuba, em São Paulo, onde Anchieta escreveu o poema da Virgem, de algum modo retido na memória e transposto mais tarde para o papel. Mensagem de amor prestes a ser coberta e apagada pela água também faz parte dessa tradição. Até o céu pode ser usado. Em 2016, um piloto habilidoso da Esquadrilha da Fumaça usou o céu azul como suporte para escrever uma homenagem às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Entre os extremos dos suportes sólidos e efêmeros, temos o que vou chamar de suportes flexíveis, que começaram lá atrás com o pergaminho, feito de couro, e evoluiu até chegar ao papel, o suporte textual mais usado nos últimos séculos. A vantagem do papel está na sua flexibilidade, na sua leveza, na facilidade de impressão, na possibilidade de ser cortado, encadernado, compilado, facilitando o transporte. Para entender essa flexibilidade, imagine um livro como Uma Breve História da Humanidade impresso em tabletes de argila. Seriam necessários pelo menos uns 300 tabletes para conter o texto do livro. Você que gosta de ler quando viaja teria que reservar no mínimo uns 6 assentos ao redor de si só para acomodar o livro. Concluindo,
A tese que eu tentei demonstrar aqui é que há uma relação de dependência entre o texto e o suporte que o sustenta. O suporte faz mais do que sustentar o texto. O suporte determina o texto, não só impondo modificações e ajustes, mas também criando novas possibilidades de texto. Só para dar um exemplo, se não existisse o papel, Tolstói não teria escrito Guerra e Paz. Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, Virginia Woolf, Jane Austen, Kafka, Cervantes, entre muitos outros, não teriam existido como romancistas. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela sua atenção.